Oi, gente. Então, continuando o estudo do átomo, agora parte de distribuição eletrônica, né? A gente viu que no átomo, os elétrons estão dispostos em níveis de energia, né? Em camadas eletrônicas. E que cada camada eletrônica comporta uma quantidade definida de elétrons. Então, hoje a gente vai aprofundar um pouco esses estudos. Então, a eletrosfera é dividida em 7 camadas eletrônicas, ou níveis de energia, né? Então, a gente tem o núcleo e as camadas eletrônicas aqui que a gente nomeia, né, de acordo com essas letras, K, L, M, N, O, P, Q, tá? Em cada camada, um número máximo de elétrons. Então, na camada K, corresponde ao nível de energia 1, cabem 2, nível 2, camada L, 8 elétrons, nível 3, camada M, 18, nível 4, N, 32 elétrons, 5, nível 5, né, camada O, cabem 32 elétrons, nível 6, camada P, 18 elétrons, e no nível 7, camada Q, cabem 8 elétrons no máximo, tá? Então, os elétrons de um átomo, eles são colocados inicialmente nas camadas mais próximas do núcleo, né? Então, aqui o exemplo, a gente tem o átomo de sódio, tem 11 elétrons. Então, a gente começa distribuindo eles nas camadas, né? Camada K só cabem 2, então escrevo 2 e passo para a camada seguinte. Na L só cabem 8, escrevo o 8. E jogo a quantidade restante para a camada seguinte. Então, M igual a 1. O átomo de bromo, ele tem 35 elétrons. Então, a gente faz a mesma coisa, tá? 2, 8, jogo o restante para a próxima. Consigo colocar 18 e o restante jogo aqui. Uma coisa que é importante, né? A gente tem que observar a última camada do átomo. Ela não pode ter mais de 8 elétrons. Então, se isso acontecer, o que a gente faz? Devemos colocar 8 ou 18, né? Aquele que for imediatamente inferior ao valor cancelado, e o restante dos elétrons na camada seguinte, tá? Como assim? Então, aqui um exemplo. A gente tem o átomo de cálcio, ele tem 20 elétrons, então a gente distribui 2, 8, já tenho 10, faltam mais 10, jogo para a camada seguinte. Mas, como eu falei, a gente não pode ter mais que 8 elétrons na última camada, então a gente vai cancelar esse valor, escrever 8 e jogar os elétrons restantes para a camada seguinte. Então, foi isso que a gente fez. Cancela o 10, escreve o 8 e joga o restante. 8 para 10, faltam 2. Então, joga os 2 para a camada seguinte. Beleza? Então, não posso esquecer. Agora, a gente tem uma outra distribuição, né? Distribuição eletrônica em subníveis. Subníveis, eles estão dentro das camadas, dentro dos níveis de energia. Então, eles não estão igualmente distanciados do núcleo. Em cada camada eletrônica, os elétrons estão distribuídos em subníveis. Então, os subníveis que a gente encontra podem ser S, P, D ou F. E cada subnível, assim como os níveis de energia, vão comportar uma quantidade definida de elétrons. Então, o subnível S, ele comporta 2 elétrons, subnível P, 6 elétrons, o D, 10 elétrons e o F, 14, certo? Então, para cada camada, a gente pode atribuir, né, os níveis. Então, na camada K, cabem 2 elétrons. Então, eu tenho subnível 1s. Camada L, cabem 8 elétrons. Então, eu tenho 2s, que corresponde ao nível 2, né? E 2p. O S comporta 2 e o P comporta 6. Então, 6 com 2 dá 10 elétrons. Então, bate direitinho. Todas as quantidades aqui de subníveis vão bater direitinho com a quantidade máxima de elétrons que cada camada comporta, tá? Os subníveis, eles são montados de acordo com a quantidade de elétrons de cada camada. Então, a distribuição eletrônica em subníveis, ela vai seguir uma ordem, né? Que é a ordem crescente de energia.
Existe também a ordem geométrica, né? A ordem geométrica, ela vai seguir exatamente essa ordem aqui. Primeiro a K, depois a L, depois a M, e assim vai. A gente vai preenchendo, né? Colocando os elétrons em cada camada. Essa é a geométrica. Mas a que a gente vai usar mais frequentemente, né? Que cai muito em prova, é a ordem crescente de energia, que a gente tira através do diagrama de Linus-Pauling, né? Esse diagrama aqui. Então, ele consiste em você desenhar, né, escrever todos os subníveis e depois você vai seguindo as setas para poder fazer a distribuição eletrônica, tá? Essa ordem crescente de energia, ela é baseada em estudos, tá bom? Ela não é algo aleatório, tá bom? Então, foi esse cara aqui, o Linus Pauling, que desenvolveu esse diagrama para facilitar, né, para a gente não ter que ficar decorando a ordem crescente de energia. Claro que com o tempo a gente acaba decorando essa ordem, né, com o uso. Mas quando a gente faz distribuição, então é seguindo a ordem do diagrama de Linus Pauling, tá? Então vamos lá. O átomo de cálcio possui número atômico 20, então a distribuição eletrônica dele em subníveis será. Então, a quantidade de subníveis que eu vou usar tem que ser bater exatamente 20 elétrons, né? Se o cálcio tem número atômico 20, ele não é íon, certo? É um átomo neutro, então ele tem 20 elétrons, então a gente vai distribuir os 20 elétrons. Então, 1s2, 2s2, 2p6, aqui eu já tenho 10 elétrons, 6 mais 2, 8, com mais 2, 10. Então, eu continuo. Aqui mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Tudo isso seguindo a ordem aqui do diagrama. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Para o cobalto, aqui número atômico 27, a gente também pode fazer distribuição eletrônica, então 10, 20 e 7. Então 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7. Tá exatamente aqui. Outra coisa que é importante quando a gente está falando de distribuição em subníveis, né, é a gente saber determinar a camada de valência e o subnível mais energético. Camada de valência também é chamada de camada mais externa, tá? É a última camada que recebe o elétron em um átomo a partir da sua distribuição eletrônica. Então, vamos lá. Aqui eu tenho essa distribuição eletrônica aqui, certo? A camada de valência é aquela que tem um maior númerozinho aqui na frente. Então, 4s2, beleza? 4s2 é a minha camada de valência. Agora, o subnível mais energético é o último a receber o elétron. O último a receber um elétron. Então, o último subnível que recebeu o elétron é o 3d6, certo? Então, ele é o subnível mais energético. Então, camada de valência é aquela que tem o maior númerozinho na frente. Então, 4s2. Subnível mais energético, 3d6. Aqui, né, só tá mostrando a última camada, né? A última camada é a N, que corresponde ao subnível 4s2 nesse caso. Para os íons, como é que a gente faz a distribuição eletrônica deles? Então, a gente tem que fazer a distribuição eletrônica deles como se eles fossem átomos neutros, ou seja, como se eles não tivessem perdido os elétrons, tá? Depois que a gente faz a configuração eletrônica normal, a gente tira os elétrons da camada de valência. Então, você precisa identificar qual a camada de valência, tá? Então, vamos lá. Aqui para o ferro 2+. Então, o número atômico dele é 26, então a configuração eletrônica dele como átomo neutro é essa daqui, dá 26 elétrons. Agora, a gente vai retirar 2 elétrons do último nível. Qual é o último nível? 4s2. O último nível é a camada de valência, tá?
camada de valência, 4s2. Então, a gente tira daqui. Então, a nossa distribuição eletrônica para esse íon fica assim, tá? 10, 18 e 23. 24. Certo? Para os ânions, né? A gente só vai adicionar os elétrons lá na camada de valência também. Então, aqui, ó, a gente tem o enxofre, número atômico 16, então são 18 elétrons. Então, a gente faz a configuração eletrônica normal e depois adiciona os elétrons lá na camada de valência, certo? Então, a camada de valência que é 3s2, 3p6, só adicionar, tá? Então, é tranquilo. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Bons estudos, façam esses exercícios. Tchau!